uma análise literária para entendermos o pensamento de Montesquieu. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Montesquieu, o inventor do Estado moderno, filósofo iluminista, estudioso da filosofia e do direito. O mundo contemporâneo segue seus preceitos para a organização do poder. Publicou diversos estudos a respeito das ciências humanas e políticas. Montesquieu estudou profundamente a natureza política do Estado do seu tempo histórico, observando as regras de convivência política, como funcionava a sociedade, os abusos de poder, o desrespeito pela pessoa, o cidadão comum. Observando as regras de convivência, costumes, relações sociais, as formas políticas, em 1721, publicou o seu primeiro livro, Cartas Persas. O mais absoluto sucesso. O título escolhido, uma pesada crítica às instituições da época, à sociedade europeia, sobretudo a francesa, criticando também a Igreja Católica em pleno século XVIII. Seus trabalhos acadêmicos referiam ao funcionamento do mundo político. Fez a seguinte divisão epistemológica entre a política e as ciências da natureza. As leis naturais são controladas por Deus, as sociais pelos os homens. Desse modo, definiu que o poder político não justificava pela vontade de Deus, tão somente pela vontade humana. A partir de tal divisão, Montesquieu classificou 3 formas de governo. Governo republicano, que pode ser subdividido em aristocrático e democrático. Governo monárquico, exercido por um monarca, ou seja, o rei. Governo despótico, quando não existem leis, o poder apenas o rei. Exatamente a partir dessa divisão, Montesquieu criou 3 formas de poderes: poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo. O mundo contemporâneo regulamenta por tal divisão de poder. Desse modo funciona o Estado democrático. Em defesa das suas ideias, Montesquieu escreveu um magnífico livro, O Espírito das Leis. A obra foi traduzida para o mundo inteiro. O livro desagradou a Igreja, a nobreza, os padres jesuítas e os protestantes. Montesquieu era contra o regime de governo absolutista,
quando o poder total estava nas mãos de uma pessoa. Faz críticas ao poder eclesiástico. Seu grande objetivo, democratizar a sociedade política. Seu livro foi publicado em 1748, no norte da Europa. Em uma análise literária, o livro Espírito das Leis defendia essencialmente 5 aspectos: o controle do Estado por meio dos 3 poderes, a necessidade da escolha de apenas um regime político, republicano, despótico ou monárquico, a manutenção das regras e leis, a preservação da liberdade civil e a abolição da escravatura. Desse modo, em síntese, é fundamental entendermos o pensamento político elaborado por Montesquieu para compreendermos como evoluímos para as atuais formas de poderes contemporâneos. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos,